Olá, sejam muito bem-vindos ao programa do Portal Mude e hoje no lugar muito especial, no Grand Garden Café e Sossego. E estamos aqui para falar de um assunto muito importante, violência doméstica. A partir de hoje, nós teremos uma série e nós iremos falar sobre todos os aspectos desse assunto tão importante. E para começar, ela sempre, minha parceira Sabrina. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, né, tão delicado e tão importante também. Com nosso psicólogo e analista comportamental de sempre, que sempre a gente aprende muito com ele, Gabriel Zeini. Mais uma vez, seja bem-vindo. Olá, pessoal. Obrigado, Vanessa e Sabrina. É um prazer estar aqui com vocês e receber vocês aqui também na nossa casa, né, no Grand Garden Café. E vamos papear aí para ajudar aí o público aí que acompanha com tanto carinho. Espero contribuir de alguma forma aí para vocês também. Gabriel, a gente queria começar falando sobre a definição do que é a violência doméstica, porque às vezes a pessoa que está vendo a gente agora, ela não sabe o que é uma violência doméstica, talvez esteja passando por isso. Então você consegue definir ou abranger o que seria uma violência doméstica? Bom, Vanessa, essa é uma boa introdução para a gente começar, né? E a definição básica é isso, né? Uma violência é que acontece no ambiente do lar, em casa. E, claro, também pode ir para fora, às vezes, de casa, às vezes uma viagem, ou seja, configura na relação, muitas das vezes, familiar, marido, mulher, às vezes o próprio esposo entre os outros familiares, filhos, mas se configura não só numa violência física, mas também numa violência moral, né? Ou seja, de palavreados, de agressões verbais, que muitas das vezes a gente pensa, né? Agressão, violência, a gente já pensa já para o nível da pancadaria, né? Da chinelada, mas não. Toda violência se configura com uma questão gradativa, que muitas das vezes começa com a parte verbal. Então, dentro dessa agressão verbal, né, com a intenção mesmo, muitas das vezes de ganhar em cima daquela pessoa oprimida, né, geralmente a gente denomina ali a pessoa mais frágil, mais fraca, vem um opressor com a intenção mesmo de querer ganhar algo em cima e aí utiliza de comportamentos violentos nesse ambiente familiar, né? Então a gente pode falar que violência é tudo aquilo que fere, seja a integridade física ou moral, ou emocional. Ou sexual também, né? É engraçado porque quando a gente fala em violência doméstica, a gente só associa a um roxo, a um tapa, e isso... eu acho que toda agressão vem sempre antes, né? Vem uma palavra, como ele bem colocou, vem uma palavra, vem um gesto que você não concorda, e aí tudo culmina na agressão mesmo. Eu acho que quando você se vê, quando a mulher se vê marcada, aí eu acho que ela, poxa, começou a agressão, mas ela não identifica o que veio antes, né? Muitas vezes a agressão vem muito antes e ela não identifica. Então é muito importante a gente saber do antes, né? Achei interessante. E aí, doutor, para a gente poder pegar essa fala da Sabrina, quais são os tipos de violência que existem? O que é essa intenção? É esse jogo psicológico, que muitas das vezes, como a Sabrina falou, não é o roxo, não é a agressão, mas muitas das vezes é o querer ganhar, é o querer manipular e o opressor muitas das vezes não tem consciência. Quem tem que ser a primeira pessoa tem consciência, e muitas das vezes, Sabrina, é o que você falou, tem dificuldade, né? Geralmente a mulher tem dificuldade em identificar que está nesse jogo psicológico. Então esse é o primeiro passo, é você identificar que existe esse jogo psicológico, essa pressão psicológica, e a pessoa tem essa intenção de querer estar sempre ganhando, querer manipular mesmo. É uma índole má mesmo, né? Uma personalidade que pode ter desvio de personalidade por meio desse opressor, no qual ali tem essa intenção de estar sempre tirando uma vantagem por meio daquela pessoa que seria a pessoa mais frágil dessa relação, né? É como se fosse uma violência invisível, né? Porque como eu não estou marcada, então eu não estou sofrendo violência ainda, né? A pessoa é muito sutil, assim, e é muito gradativo, eu acho, né? Para chegar na violência física, tem que acontecer antes esse estágio, né? Aos pouquinhos, vai aumentando até chegar na agressão física, e aí
Eu acho que o limite disso é o feminicídio, né? Sim, eu acho que a última fase seria uma agressão física, né? Sim. Antes do feminicídio. Então a gente tem que ficar alerta, eu acho que nesses pequenos sinais, né? Antes de fato ocorrer. Esse invisível que é o pior, porque Exatamente. é como já existem os transtornos, né, mentais ou a depressão, por exemplo. Não, mas cadê, né? Vai lá, levanta, sai da cama e tal. Não, isso aí que você está passando é de boa. Então as pessoas têm medo ou se sentem assim, né, impotentes de falar sobre isso porque acham que vão ser invalidadas ou não vão levar o crédito por ser algo que não é visto. Ah, não, enquanto você não aparece roxa, parece que você não está sendo, né, abusada ou você não está passando por uma violência de jogo psicológico, mas sim está. É importante aí, vocês que estão passando por isso, você tem que ser a primeira a não diminuir essa sua dor. Seja uma depressão, seja algo que está aí subjetivo embaixo da sua pele, já existe. E é desse pequeno aí, né, que a gente está chamando aqui de invisível, mas é considerado, né, é algo que existe sim, que pode dar repercussão até para um feminicídio, né, caso de vir a óbito mesmo, né, que existe. Doutor, você falou que o agressor não tem noção do que ele faz? Muitos deles, eles se sentem tanto na vantagem que acham que, assim, faz parte eu fazer isso, né? Tipo assim, da natureza? Aí, da natureza. Meu Muito Deus. por uma cultura até mesmo machista. O homem se sente, assim, no direito de ser o opressor, de ser o mais forte. E, porém, isso está mudando também, né? Como a gente está vendo, assim, essa mudança, o próprio, essa busca da dignidade da mulher, essa mudança da cultura do machismo. Muitos homens já estão buscando o próprio consultório, isso é, né, fato de conversar com outros psicólogos, por se identificar assim e não conseguem mudar, mas já é um bom passo. Né? Eles estão buscando ajuda, falando assim, olha, eu reconheci que eu estou fazendo isso, eu estou fazendo um mal para minha esposa, para minha parceira, e eu quero mudar esse padrão de comportamento. Então esse é um primeiro passo, já ok, né? Que bom que a pessoa se reconheceu como opressora. Né? Mas isso vem porque a esposa alerta ou a parceira alerta? Ou a parceira, ou ele vê que está perdendo aquilo e ele sente assim, né, que tem uma certa empatia, pelo menos, em alguns casos, né? Nossa, estou fazendo mal mesmo para essa pessoa, né? Ou às vezes até colegas, né, amigos, poxa, que isso que você está fazendo, né, com sua esposa? Então, o homem tem dificuldade de falar dos sentimentos, tem dificuldade de abrir, às vezes, para outras pessoas, e por isso que chega tão tardio isso na consciência de um homem, né? Mas essa configuração, graças a Deus, tem mudado. E alguns homens têm buscado tratamento para diminuir esses comportamentos opressivos. Né? É engraçado esse machismo estrutural, né? Porque isso já vem de gerações e a gente quebrar isso. Eu falo de quebrar porque a gente vê muitas campanhas de mulheres falando sobre violência doméstica e a gente vê a dificuldade das mulheres em querer falar disso também, né? Que a gente propôs, assim, e é muito difícil a mulher, às vezes, que está passando por isso, ela realmente, saber que ela está passando e ela precisa de ajuda, né? E outra coisa, as campanhas são muito relacionadas, eu acho, que às mulheres. Você não vê violência doméstica relacionada ao homem, e ele que geralmente é o agressor. É o agressor. Como que é isso? Então, assim, a gente vê claramente o machismo nisso tudo. E nessa questão estrutural e cultural, quando a gente está dentro da situação, talvez a gente não se percebe. Existe algum sinal, alguma coisa que a mulher fala assim, caracas, eu estou passando por violência doméstica. Então, o que está acontecendo comigo aqui é uma violência doméstica. Porque às vezes fica tão normal, que para ela tá fora de casa, tá na rua, mas dentro da casa dela não tá. E tá. Tem algum sinal, algum tipo de alerta, alguma coisa que a mulher possa perceber que ela está nessa situação? Tem sim, essa é uma boa pergunta porque é meio que padrão, a gente percebe esse padrão comportamental nesses jogos psicológicos de violência doméstica, que são basicamente 3 etapas. A primeira etapa é a fase neutra, né, assim, da relação, tá tudo aparentemente ok. E aí começa essas agressões, né, gradativas, então a segunda fase vem a agressão, muitas das vezes verbais ou já físicas, e no terceiro momento, que é a anestesia da mulher, né, ou da pessoa que está sendo agredida, que é o que a gente chama da fase de lua de mel. Então é onde o agressor muitas das vezes vai lá e dá esses galanteios, né, anestesia essa consciência moral da mulher ou da pessoa que está sendo agredida.
Então, entre tapas e beijos, né? Eu vou lá e faço a agressão. Aquele ciclo, né? Isso, esse ciclo que se configura. E é onde acontece essa confusão, que as pessoas não percebem isso aí que a Vanessa está colocando, né? Então, assim, será que eu estou sofrendo mesmo, né? Uma violência sexual? Meu esposo, o meu parceiro é tão bom. Tá tão bonzinho. Né? Ele me compra Entendi. carro, e dependendo, assim, né? É por isso que a gente vê esses casos mais, né, que saem na mídia, mais pitorescos. Por quê? Porque o nível de lua de mel, que é a terceira fase, é fantástico, né? Assim, essas pessoas que têm muitas condições, às vezes financeiras, são viagens, um carro, né? Então, essa é a fase que dá essa contornada na parte violenta. Mas a gente não pode se deixar ser comprado por isso. Ou seja, a sua parte moral, a sua integridade física precisa ser respeitada em cima de tudo. E não se deixem passar por essa confusão, porque é esse ciclo, né? Então isso faz parte. Todas as vezes a gente pensa assim, não, eu fico na violência doméstica, então o meu caso não é esse, porque o meu parceiro sempre está me dando uma recompensa depois. Eu sei que nesse momento é onde ele vai virar a chave e nunca mais vou ser agredida. Mas não, isso aí é o que vai mais configurar essa agressão. Se ele está te dando muita coisa depois, significa que ele está preparando esse terreno para... Prepara que lá vem bomba, entendeu? Se prepara que em algum momento pode ser que eu vou ter uma recaída e sair de baixo, né? É muito provável que eu não me controle. Então eu estou te dando isso meio que um bate-assopra, né? Eu assopro muitas das vezes já sabendo que eu vou ter uma recaída, e isso aí realmente vira um ciclo que a pessoa tem que ter essa consciência, né? E é nesse momento que muitas das vezes, já estou dando uma dica aqui para os nossos ouvintes, né? Que você pode quebrar esse ciclo. É não aceitando, é dando a volta, né, por trás, dando a volta por cima e não aceitar. Porque é nesse momento que aceita que você está dando, né, mais uma chance. Então, toma, né, estou te dando a chance de você poder fazer isso comigo de novo e me deixar mais vulnerável, porque eu aceito. Então você pode me bater e ao mesmo tempo me comprar de novo essa minha confiança. Então é nesse momento que a gente pode quebrar esse ciclo aí não aceitando, né? A questão é material, viagens, carro... Mas acontece também essa questão mesmo emocional? Tipo, agora eu estou te protegendo, agora eu estou te enchendo de carinho e te levo para jantar e tomar esse tempo com você. É mesmo? Dificilmente. Não é por não uma questão isso, de... a compra é material mesmo? É uma má intenção mesmo, não é na ideia de proteger, não. É na ideia mesmo de falar assim, né? Ó, eu quero compensar uma mercadoria. Isso. Muitas das vezes sim. É na ideia de compensar aquilo que eu fiz, sabendo que eu posso fazer de novo. Né? Então é uma má intencionalidade, não é uma questão de proteção, né? Vamos, me perdoa, por favor, não. Isso aí é um jogo psicológico mesmo, que é importante estar atento para isso, né? E doutor, tá aí um dos motivos pelos quais as mulheres se submetem. Porque as mulheres apanham, estão lá de novo, apanham. Além dessa lua de mel, desse ciclo, tem algum outro motivo porque as mulheres continuam nesse relacionamento? O importante é não sofrer calado. O que a gente percebe até em consultório, conversando com psicólogos, quando aparecem esses casos, que nem me ajuda do DJ Ives, né? Aquele caso do DJ Ives que foi bem, né, mencionado pela mídia, aumentam os casos de relatos. Por quê? Porque, nossa, se acontece... Sentem representadas? Não acontece só comigo, dentro de casa. E não espere acontecer isso, não esperem os midiáticos, os globais estarem sofrendo, e eles sofrem, isso acontece em todas as casas, né? Acha que às vezes esses feminicídios não, acontece só na classe baixa, né? Em classes menores, não. Acontece em todo lugar e não sofra sozinho, né? É importante, não fique calada, não espere essas mulheres irem para frente das redes sociais, né, às vezes já roxa, e botar a boca no trombone lá, não. Não espere por esse momento, né? Você tem uma vizinha, você tem uma rede de apoio, uma amiga na igreja, qualquer pessoa, partilhe isso, né? É importante você saber isso, até por um disque emergência, no dia que a casa cair, começar a vir já coisas piores, você ter um plano de fuga. E muitas das vezes o plano de fuga, quem salva é essa rede de apoio. E isso aí é dado estatístico, dado de pesquisa que a gente está passando. Então, assim, eu sofro, não tenho coragem de terminar a relação ou de dar um ponto final nisso, mas tenha coragem, ao mínimo, de ter essa rede de apoio. Não espere, né, essas grandes pessoas irem e falar assim, nossa, é mesmo, não sou só eu que passo por isso. Não, todo mundo está sujeito a passar por isso. Claro que não acontece em todas as casas, tá, pessoal? Mas, assim, é algo que é comum.
não tem que ser normal no sentido de norma padrão, mas é algo mais comum do que a gente imagina. Então, no mínimo, tenha coragem de ter uma rede de apoio, né? Doutor, para finalizar, as mulheres que estão nos ouvindo, que estão passando por essa situação, como é que sai desse ciclo, igual a Sabrina falou, esse ciclo tóxico? O ideal E assim, uma pergunta também para complementar, é quando que é esse clique? Porque isso depende muito de mulher para mulher, né? Então, assim, tem mulheres que não aceitam, olha, já determina, não, a partir daqui eu não quero mais. Sim. E tem mulheres que demoram anos, que isso às vezes vem, a mãe não já demoram, sofria. Né? Ficam a vida inteira também. Exatamente. E aí? O ideal, assim, até como profissional de saúde, né, responder essa pergunta é a prevenção. A prevenção é o melhor remédio, né? Então, assim, não dê espaço para uma relação dessa, né? Porque, como a gente falou, não começa nos tapas, começa nesse jogo psicológico. E aí é um outro princípio comportamental que a gente fala que é a habituação, né? Então, se um cara já começa a se relacionar com você e ele te dá um tapa, é claro que é mais fácil a gente terminar. Mas ele começa impedindo que você veja seus familiares, isso se configura o início de uma relação abusiva, começa impedindo que você veja amigos, ou seja, restringe a relação. Quando você vê que a sua relação, sua vida gira em torno da sua relação amorosa, você está entrando numa relação abusiva, num jogo psicológico que a gente está falando aqui, que muitas das vezes pode se configurar numa violência doméstica. Então, cuidado com esses primeiros passos. É aí que você pode intervir sobre a sua vida. Quando você vive em torno da sua relação, ou seja, a minha vida se resume ao meu esposo, ao meu parceiro, isso é grave, isso é um crime, na verdade, né? Você precisa de vida social, você precisa de vida espiritual, seu esporte, sua vida social. Por quê? Porque é nessas horas que a gente consegue dar um basta nisso, que são as redes de apoio que a gente falou. A tua autoestima, então as mulheres, mas quem vai me aceitar? Eu não consigo ficar sozinha, então pelo menos tem essa pessoa aqui. Então eu me submeto aos encantos, à lua de mel, né? Por quê? Por conta muitas das vezes de uma baixa autoestima. Então mulheres, né, cuidem, aprendam a amar você primeiro. Isso é o mais importante. E isso aí é a prevenção que a gente está falando. Isso independente de violência doméstica, né? O amor próprio tem que estar acima de tudo. Então faça aí da sua vida, né, um pedaço como pizzas, assim. Então meu casamento, né, é um pedaço da minha vida e é importante, né? Minha relação. Mas existe vida fora da relação, né? Uma vida assim social, você curtir a sua vida, ou seja, você ter vida mesmo que possa até agregar na sua vida relacional, né? Ter assunto para falar com seu esposo, ou ter um espacinho, né, para você viver também a sua vida, né, íntima. Então isso é importante você ter como uma prevenção para muitas coisas, inclusive aí a violência doméstica, né? Doutor, sempre é muito bom estar aqui com você, aprendendo mais sobre isso. A gente aprendeu um pouquinho mais aqui, não foi, Sá? Com certeza. Por isso que tem aquela frase, né? Juntas somos fortes. Eu acho que as mulheres precisam ter os grupos, né? Grupo de amigas, super saudável, grupo de academia, enfim, grupos de tomar um café aqui, né? Por que não? Por que não, né? E aí eu acredito muito nessa frase, então fica aí uma reflexão. E você, que tem vergonha até de contar para uma amiga, conta pra gente aqui, vai no direct no Instagram, vai no portal, sua identidade não vai ser revelada, a gente vai conversar com você no privado e quem sabe a gente também não pode te ajudar, né, doutor? Claro, com certeza, já é um início para essa rede de apoio, né? Nós nos oferecemos nessa para ser essa sua rede de apoio. Muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada pela sua presença com a gente e aguarde que nós temos mais programas da nossa série sobre violência doméstica.